Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos entrevistar a Juliana Cardoso, que vai nos cumprimentar inicialmente. Por favor, Juliana. Olá, povo de luta! Olá, Raquel! Olá, as pessoas aqui, ouvintes da Rádio Madalena. Eu quero começar agradecendo muito, né, a cada um de vocês que acompanharam essa desde a nossa pré-candidatura, candidatura, e a gente chegou, como deputada federal. Infelizmente, Raquel, a única mulher da bancada do PT do estado de São Paulo, mas que venham mais mulheres, né? Agradecendo 125.517 votos que a gente teve para poder chegar nesse espaço. É muito desafio, né? Principalmente junto com o presidente Lula, para a gente reconstruir esse Brasil, mas eu acho que vai ser importante a participação do movimento popular social e principalmente das mulheres. Então, muito obrigada pela essa oportunidade mais uma vez. Um beijo para o Mauro, que sempre está aqui recebendo a gente com muito carinho. E estamos juntos aí para poder desenrolar um bate-papo bacana. Então, estamos juntos, estamos juntas, né? Na verdade, o Observatório da Mulher é visto particularmente por mulheres, mas também por homens, né? Você eu considero que você é uma síntese do povo brasileiro, né? Você é filha de uma mãe negra e de um pai indígena e fez parte, inclusive, do Ministério de Transição, né? Como é que você se vê? Como é que você se sente diante desse governo, né? Primeiro que a boa notícia é que a gente conseguiu ganhar as eleições com o presidente Lula. Acho que o Aham. Brasil, de fato, não aguentaria mais 4 anos de destruição de um governo fascista, misógino, não, simplesmente violento com as mulheres, né? Não é comprometido com a classe trabalhadora. Então, acho que a gente teria muitos problemas e eu tive o prazer de ser convidada, né, pelo presidente Lula e Geraldo Alckmin, junto com a nossa presidenta Gleisi Hoffmann, para poder participar da equipe de transição. Acho que essa experiência eu vou levar para minha vida, né? A forma, e eu queria colocar em 3 aspectos. Primeiro, que fazia muito tempo que a gente não se via, o Brasil não se via nos corredores, né? Me emociona até, Raquel, porque ali naqueles corredores do CCBB, que é o Centro Cultural do Banco do Brasil, onde estava recebendo a equipe de transição, nos 2 andares, você via a esperança, né, do povo brasileiro, das pessoas que foram principalmente sem conseguir nem às vezes ter condições de se alimentar, mas sabia que se conseguisse chegar, iria se virar na solidariedade. E ao mesmo tempo a angústia de conversar, de colocar tudo para fora, tudo que foi sufocado durante todo esse período. Então foi um Brasil que não destinou a cor, a raça, o gênero, a classe social, muito parecido com o que a gente sonha, né? Então, assim que eu pus os pés lá, eu desabei mesmo de emoção nesse sentido. A gente viu os indígenas, a gente viu os negros, a gente viu as mulheres, a gente viu a população LGBTQI+, a gente viu todas as religiões, Raquel. A gente viu até as pessoas que não têm religião nenhuma, mas estavam ali para reconstruir esse Brasil. O segundo aspecto foi que você conseguiu enxergar, entender que esse governo
atual, até domingo, se Deus quiser, e ele quer e ele quis, ele não era comprometido com o povo, né? Ele não era comprometido com o orçamento, ele não era comprometido com a legislação, ele não era comprometido com a Constituição, Raquel. Então, isso evidentemente ficou colocado nas pesquisas que foram feitas e os levantamentos que foram feitos para a gente poder ter uma constatação, por exemplo, do que precisa ser o revogaço nos primeiros dias do presidente Lula, no que precisa a gente brigar pelo orçamento, no que a gente precisa pensar em avançar na reconstrução de políticas públicas básicas, como a saúde, como assistência social, como trabalho, emprego, renda, né? Sobre políticas de Minha Casa e Minha Vida, políticas que foram direcionadas na relação para que a gente não pudesse ter tanta violência, tanto feminicídio contra as mulheres. E o terceiro ponto, eu acho muito interessante, foi a forma que a gente tem de ouvir as pessoas. Ah, mas eu não estou no grupo de transição, meu nominho não saiu na portaria. A gente, em todas as comissões, em todos os grupos de trabalho, não tem problema. Você quer participar, você pode vir. A gente não consegue pagar passagem, a gente não consegue trazer você para cá, mas a gente vai ter os momentos links, né? Virtuais para poder as pessoas falarem. Então, a gente foi participando de vários outros grupos de transição. Não é porque eu estava no grupo dos povos, primeiro, povos originários, mas na próprio grupo de transição a gente já dizia que não queria grupos originários, que queria o Ministério dos Povos Indígenas, e que ontem, né, foi batido o martelo nesse ministério. A gente foi chamado para várias coisas, e a gente também, eu em especial, se você sabe da minha militância na cultura, nos direitos humanos, das mulheres, na assistência social, em vários pontos que educação, em vários pontos que eu trabalho aqui no município, lá na capital, em São Paulo, e que eu precisava ter conversas, né? E era muito interessante, Raquel, que muitos dos coordenadores, né, dos grupos, quando me via, nossa, vem aqui, que eu quero falar sobre isso, 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 isso. E, então eu fiquei muito feliz, assim, foi muito acolhedor, né? O meu PT e os movimentos sociais. Algumas dificuldades que eu tive com os grupos, o grupo dos povos indígenas, mas eu acho que também porque eles não me conhecem, né, direito. Mas a vinda do Márcio Meira, que foi presidente da FUNAI, junto com o senador João Pedro, foi muito importante, né, para poder também me ajudar a estar um pouco nesse espaço e ter pelo menos eles olharem de uma outra forma. Não é porque eu não sou aldeada que eu deixo de ser indígena, né? Isso também foi um aprendizado para mim. Enfim, acho que foram nesses aspectos importantes, nesses 3 pontos, que foi intenso. Foram dias muito corridos, de muita reunião, uma atrás da outra, mas ao mesmo tempo de reencontro do Brasil. Uhum. Agora, o Alckmin disse que, na verdade, não tinha dados que sobraram, né, que foram registrados de alguma forma. Você falou que circulou por várias comissões. Você sentiu falta desses dados? Eu desligo o microfone depois que eu tentando ligar. Sim, a gente teve que cavar mudou muito, né? As estruturas dos ministérios, mudou muito a configuração orçamentária. O Bolsonaro, ele Paulo Guedes, né? Na verdade, ele redirecionou os orçamentos. Então, hoje você tinha costume e era leis há muito tempo, de procurar as informações
não estavam mais, não eram mais, teve uma grande modificação, teve, sabe, o tal do orçamento secreto, ele existiu e foi com muita dificuldade que a gente estava conseguindo ter informações mais concretas. Então, a gente busca os funcionários, né, mais antigos, servidores antigos, que foram ajudando a gente a tentar recompor, né, essas informações. Coisas a gente descobriu, mas tem muitas coisas que ainda precisam ser descobertas e que eu acho que nós vamos ter ainda um bom e longo trabalho assim que a gente chegar no dia 1º de janeiro. Aham, perfeito. Agora, você entrou na Comissão dos Povos Originários, né? Que também gerou uma série de recomendações, porque era a primeira vez que o Lula decidiu contemplar, né, os povos originários. Quais foram essas recomendações? Sim, primeiro que mudança do nome, povos indígenas, né? Ministério dos Povos Indígenas. Segundo, a gente tem alguns pontos emergenciais, né? Que são os pontos de alerta. Primeiro, demarcação de terra indígena já. Então, foi feito todo um levantamento da demarcação de terras que já estão prontas para assinatura do presidente Lula, aquelas que ainda precisam ser homologadas e aquelas que ainda precisam caminhar com mais agilidade para a tramitação até a mesa do presidente. Então, isso já foi feito, esse levantamento, e isso ele traz uma importância muito grande, Raquel, porque ele tem uma simbologia, nesse momento, de barrar, né, todo o avanço da mineração, todo o avanço dessa... eu falo que é o agronegócio selvagem, né, dentro das terras indígenas. Um outro ponto de alerta foi o ponto de enxergar principalmente os povos indígenas isolados, né? Eles é o que mais sofreram desde a relação de doença, principalmente do Covid, e outras doenças, porque eles são totalmente isolados, mas como os garimpeiros, os grileiros foram avançando nas terras, muitos indígenas isolados morreram, né? O terceiro ponto, então, aí tem que só finalizar e enxergar essa política dos povos isolados, que tem que ser emergencial, tem que ter. Já começamos, inclusive, a fazer um dos representantes dos povos dos isolados vieram, né? Para cá, foi muito interessante, porque eles contaram também, e foi um momento muito tenso, assim, e triste, né? Eles contando como que foi a morte do Bruno, como que foi a morte dos companheiros que foram defendê-los, né? Nas suas terras. Então, isso foi um ponto emergencial de alerta. Outro ponto de alerta foi a relação da saúde indígena. Está muito desmantelado, foram desviado medicações. As crianças Yanomamis estão morrendo por falta de vacina, principalmente vinculada à malária, entre outras, né, doenças. E o terceiro ponto de alerta é sobre o abandono, né, da estrutura e orçamento para as instituições que fazem o trabalho junto aos povos indígenas. Então, por exemplo, a FUNAI, outro exemplo, a saúde dos povos indígenas, né, que é a CESAI. E um outro último ponto também de alerta são a educação. Desde a educação dentro das aldeias até as bolsas, né, que foram suspensas pelo governo Bolsonaro para o não pagamento, né, dos estudantes indígenas. Então, enfim, resumindo, eles deixaram
completamente abandonado, não só os povos indígenas, mas também o nosso Brasil, né? Ai, ai, ai. Que retrato que você nos traz, né? Uhum. A mineração também está se aproximando dos povos Yanomami, né? Você falou da contaminação, eventualmente, de crianças, mas tem outros problemas com relação a essa questão? Sim, principalmente com as mulheres e crianças indígenas. Elas são violentadas, abusadas, mortas. Existe uma exploração muito grande das mulheres indígenas sexualmente, né? É, é, então, esse ponto é um dos pontos que a gente busca a reorganização das instituições para que a gente possa avançar. Porque, assim, a gente também tem que compreender que o Ministério, o que ele vai nos ajudar? Ele vai ter o mesmo peso, né? Ainda vamos ter que buscar um peso orçamentário, por óbvio, mas ele vai ter o mesmo status de ministro, de diálogo, né, com os outros ministérios, porque a política dos povos indígenas é transversal. Ele não só fica em um ponto. Claro que a CESAI, a FUNAI vem para o Ministério, toda a sua seu organograma, toda a sua organização, ele vem para o Ministério dos Povos Indígenas. Porém, a saúde fica no Ministério de Saúde, Educação, enfim, todas as assistência social. A gente conversou, por exemplo, com o grupo de transição de assistência social para dizer, né, todas as dificuldades que a gente teve das nossas crianças e mulheres e que estão numa vulnerabilidade social, da relação da Bolsa, enfim, que é o Auxílio Brasil, mas que já vai mudar para a Bolsa Família, né? O qual que é a dificuldade de muitos povos não conseguir ter o acesso, porque eles tiraram. Lembra que antigamente tinha Caixa Econômica, barco, que ia nas aldeias? Eles suspenderam isso. Então, os indígenas não conseguiam sair das suas aldeias para atravessar, para ir para a cidade, para poder pegar o seu recurso, né? Então, tudo isso, essa transversalidade vai ajudar com que esse ministério diga, né, ministro de assistência social, olha como está aqui, a gente precisa envolver novamente, né, como era antigamente, mas melhorar, né, principalmente o atendimento dos nossos indígenas e principalmente as mulheres e as crianças. Uhum. E você falou também de educação. Eu sei que, por exemplo, os povos indígenas são alfabetizados nas duas línguas, né? E Sim, eles fazem questão de que seja na aldeia, né? E com sim, professor indígena, né? sim. Porque seria muito mais interessante aprender a pronúncia. Mas e os feriados indígenas? Eles são considerados, são contemplados ou não? E os o quê? Por exemplo, os feriados indígenas. Por exemplo, eu assisti a uma conversa num evento qualquer que reunia 10 tribos indígenas, né? E que onde o pessoal dizia, reclamava que inclusive mesmo que tivesse a escola dentro da aldeia e dentro com o professor indígena, né? As crianças não participavam da festa da mandioca, por exemplo, porque elas tinham aula, né? E eu me perguntei se contemplou-se ou não se contemplou, e se alguma vez vocês recomendaram que se contemple eventualmente os feriados indígenas também. Olha, Raquel, a gente está tão numa política muito de ações emergenciais Sim, para poder salvar vidas, né? Que a sim. gente trabalhou muito para poder e demorou muito para poder conseguir as informações precisas e tem coisas que a gente não conseguiu. Então, eu acho que o Ministério ele vai agora, né? Nesses primeiros 100 dias, a gente se colocou nessa disposição de
fazer as coisas acontecerem, as coisas chegarem, os remédios chegarem, né? A segurança, de uma certa forma, chegar, a barrar essa violência dos grileiros, dos mineradores, né? Para poder aí a gente começar a segunda etapa, né? Que é se posicionar e reorganizar de verdade a cultura indígena, porque isso também foi um dos pontos. A gente falou sobre a cultura indígena, a gente falou sobre as tradições, a gente viu que tem muitos aspectos que estão sendo arrancados pelos municípios dos indígenas, né, nas suas culturas, por exemplo, o dia que é o dia do indígena, né, mas popularmente conhecido como o Dia do Índio. Então, tudo essa coisa a gente pincelou, mas assim, o foco maior foi salvar vidas. Cada dia é um dia que a gente tem que salvar vidas, né? Acho que isso ficou muito evidente dentro desse grupo de trabalho. Uhum. Bom, por falar em salvar vidas, eu também participei de um papo entre mulheres e lá mulheres indígenas, né? E lá elas falaram, a primeira que se apresentou disse que tinha 2 filhos e que no primeiro filho a mãe dela entrou na tenda dela e disse: "Filha, filha, tá na hora e vamos lá". E elas foram até a beira do rio e nasceu a criança bonitinho, né? Ah, e a gente perguntou: "E o segundo filho?". "Ah, o segundo foi na maternidade". "Mas por que na maternidade?". "Ah, porque a criança pode estar numa posição errada e a gente supervaloriza essa maternidade, né? Essa medicina dos brancos, né?". Ah, e aí tinha uma doula, inclusive, presente, e ela falou para ela: "Olha, sabe o que que a gente faz quando a criança está numa posição errada? A gente faz uma massagem, né? A criança fica na posição correta e nasce do mesmo jeito do seu primeiro filho". Então, essa supervalorização da medicina nossa, será que, será que acontece ainda ou já não mais? Depende depende muito da cultura, depende muito de como que está chegando. Por exemplo, a CESAI, né, que é a saúde indígena, Uhum. é, ela é organizada por indígenas, né? Elas são médicos indígenas, enfermeiros indígenas. Mas nesse processo todo, e principalmente desse ministério com um nome horroroso, né, da Ministério da Família, não sei, elas não têm uma atuação, Bolsonaro, né, e a sua ministra não têm uma atuação no parto humanizado, para elas isso não existe. Então, Sim. a cartilha, né, de orientação de, como fala, a cartilha do pré-natal, ela Uhum. tirou tudo que falava sobre parto humanizado e todas as informações que tinha da vacina. Então, quando muda a orientação nacional e os médicos odeiam falar sobre parto humanizado, não suportam, né, falar sobre caso de parto, sobre parto natural, eles pegam isso e já discriminava. Eu vou falar uma vez que fiz um projeto de lei sobre as casas de parto em São Paulo, né, como vereadora. O CRM foi conversar com o presidente para não passar o meu projeto. Entende? Então, o lobby é muito grande, isso. Então, ó, aí quando tem isso, eles acabam colocando na cabeça das mulheres que não, o seu filho vai morrer. Vai morrer, se você não fizer nada, você vai morrer. Né? Sim. Põe um medo total, né? E quando são mulheres que não têm informação, e não é só as indígenas, Raquel, tem muita mulher que não tem ideia do que significa
um parto humanizado, uma casa de parto. A gente vê a casa de Sapopemba, em São Paulo. Ela não recebe. Eu vou lá, as 4 vezes que eu fui lá esse ano, é, tinha 2 ou 3 mulheres para 15 leitos, vazio, vazio, Sim, né? Porque o sim. sistema não acolhe, diferente da Casa Ângela, né? Que ela já está. Todo mundo conhece a Casa Ângela da Zona Sul. Todas querem, então é um agito. Quando eu vou na Casa Ângela, é um agito de mulher entrando, saindo. É uma coisa linda. Enfim, então, Uhum. isso vale, né, não só para as mulheres indígenas, mas para as mulheres em modo geral. Então, procurem saber, por favor, sobre casa de parto, parto humanizado, doulas, obstetrizes, principalmente você que está aí para ter seu bebê ou tem se programado para ter seu bebê. Se, se eu pudesse, eu queria ter mais filhos, né? Mas a vida não vai dar certo, eu não vou conseguir. Mas se eu tivesse mais, com certeza eu queria ter na casa de parto. Tá. Você falou de saúde, de salvar vidas, de educação. Foram mais recomendações que vocês fizeram ou não? Ou só isso? Nesse momento, recomendações, né? Porque a gente ainda não chegou. E era recomendações por conta que o grupo de transição é um diagnóstico do que é e como está esse governo para que o governo, principalmente o presidente Lula, saiba, né, as coisas que a profundidade detalhada, né, dos problemas. E poucas soluções se deu esse governo. Então, ali as recomendações eram para coisas que já aconteciam. Então, vou falar, por exemplo, na educação indígena. E a educação indígena já tem o programa específico, então precisa pagar, né? Não precisa suspender, precisa ser imediatamente reorganizado para que os jovens indígenas não voltassem para suas aldeias, né? Porque muitos voltaram por conta de passar fome, não tem onde ficar, entendeu? É, é muito, muito dolorido isso. Então, foram muitas recomendações, e agora, porque também a gente tem que compreender que já tinha também um, um programa de governo, né? Então, a gente também tinha que se alinhar ao programa de governo, que já foi debatido, discutido, é, inclusive com os partidos que foram entrando depois no apoio do presidente Lula. E esse grupo esse relatório do grupo de transição, ele também vai servir muito para que os ministérios tenham a sua diretriz. Começa por onde, né? 100 dias, é o quê? Revogaço. Vários pontos que a gente foi, né, colocando e pincelando ali para poder dar uma diretriz de caminhada, né? Recomendações de caminhada aí para o governo, na medida do possível, né? Porque muita coisa precisa de orçamento, precisa da Uhum. Câmara para dar conta. Congresso, na Perfeito. verdade, nas duas casas. E suas perspectivas hoje? Quais são? Ai, eu tô feliz, em que pese 513 deputados, né? Uma bancada muito mais ruralista, muito mais da bala, muito mais da Bíblia. Isso, sem dúvida nenhuma, a gente olha os perfis dos deputados e deputadas, né? A gente percebe isso visivelmente. Mas eu acho que o presidente Lula já se demonstrou, né, esse grande articulador de conseguir passar a PEC, né, para que a gente consiga ter minimamente de recurso para os principais e emergenciais pontos, como antigo Auxílio Brasil, futuro Bolsa Família, né, para todos os brasileiros. E geração de emprego e renda, que eu acho que é isso que faz acontecer, né? A economia gira quando você também, o povo trabalhador, está com seus direitos garantidos. Vamos ter muita coisa para fazer, né, Raquel? Muita reforma, acho que da Previdência, trabalhista, de tudo que eles retiraram da gente. Eu tenho uma grande expectativa que a gente trabalhe muito em cima disso e que os mesmos que votaram contra que possam votar favoravelmente para poder retomar o povo trabalhador no eixo, né, do governo. Uhum. Bom, e você tem mais alguma coisa a complementar em termos do governo de transição?
Eu acho que eu tenho como governo, né? Ontem o presidente Lula terminou de colocar os seus ministros e ministras. Você vê que teve pela primeira vez, a gente teve muitas mulheres, né, ocupando esse espaço importante. Eu acho que isso é uma indígena, várias mulheres negras, né, homens negros. Claro que a gente ainda precisa trabalhar mais para que a gente possa ter uma paridade, mas eu acho que a gente deu um pontapé importante inicial, e através de um olhar aí do que a gente quer para o futuro para as mulheres, né? Agora, acho que a gente vai estar, todo mundo está muito. é, eu tenho que falar assim que eu tô com muita vontade de começar logo a trabalhar, então, naquele congresso, ver os projetos, né? Muitas coisas eu já estou vendo, essa semana inteira eu vou ficar aqui. Já tive muitas conversas com vários outros deputados, fui ontem no PT Nacional para poder conversar um pouco com a nossa presidenta. Então é isso, é uma coisa boa, né? É um momento de tudo que a gente sofreu, que a gente apanhou, que a gente é, é, chorou, está se transformando em esperança e um vulcão de energia, né, positiva para a gente poder subir a rampa com o presidente Lula no próximo domingo. Aham. E você continua em Brasília? Sim, vou ficar aqui até acho que 5 ou 6. Depois eu volto, porque meu pequenininho vai fazer 8 anos e eu quero estar com ele, né? Uhum. E termino as últimas coisas que precisam fazer. Vou tentar descansar um pouquinho, porque ninguém é de ferro, né? Preciso de um respiro no mato, né? Hoje eu estou num lugar aqui em Brasília que é na casa de um companheiro que me acolheu aqui do PT, num lugar maravilhoso, que você nem fala assim, nossa, mas em Brasília tem tudo isso de mato, né? Não sei se vocês estão ouvindo os passarinhos, tá muito lindo. E eu falei para ele, acho que eu quero ficar aqui, porque o Congresso é muito pulsante. Quando você chega aqui é uma paz, né? Um respiro bom. É, mas eu tenho também clareza de que a Câmara Federal é de terça, quarta e quinta, né? Isso eu já tenho conversado com muitos. Terça, quarta e quinta são os dias que você tem as comissões, que você está no plenário, que você atua aqui em Brasília, e os restantes dos dias é no nosso estado, que eu também é, entendo que eu preciso saber andar nos ministérios, saber quais são os programas que a gente possa levar para o nosso estado e para as nossas cidades. Tem muita coisa interessante. É um mundo que eu só lia, né? Mas quando você está aqui, você tem outras portas, né? Que você não reconhece, não conhecia. Só sabia que existia, mas não conhecia pelos detalhes, né? Então, eu acho que todo esse aprendizado vai me dar uma bagagem para poder voltar no estado. Olha, tem esse programa pensado a nível de Brasil. Por que que a gente não pode trazer para o nosso estado, para a nossa cidade? Como, por exemplo, a Embrapa, que eu, tipo, não tinha clareza da função dela. Sabia que era de tecnologia e tal, mas não a profundidade e detalhamento da Embrapa. Então, ela é um dos pontos, né, interessantes que você trabalha, por exemplo, com a economia, com a. é, Ai, meu Deus, calma aí, com plantio, tem um nome específico, é, com urbano, é porque lá eu trabalho muito hortas urbanas, pronto. Eu trabalho muito aí em São Paulo com hortas urbanas e que muitas vezes são pensadas por cooperativa, mas às vezes não tem recurso financeiro para poder dar conta do plantio, demora mais, né, para poder Uhum. colher, plantar e colher. Na Embrapa, com tecnologias, ela consegue fazer um tempo menor, sem usar veneno na comida, sem usar nada, mas com outro tipo de forma de você plantar, né? É muito interessante, né? Eu fiquei assim, nossa, gente, isso aqui, ele pode, por exemplo, ir para as nossas regiões, que eu andei muito no nosso estado, que são, que tem muito plantio, mas os jovens, por exemplo, e principalmente as famílias que vivem disso, não dão conta. E os jovens vão embora, vão para a cidade, porque não tem como se sustentar
no interior. Isso, levando para programas específicos para isso, né, você acelera e coloca o jovem para poder ficar ali, né, naquele espaço que ele foi nascido e criado. Enfim, isso é uma das coisas. Eu estou aprendendo muita coisa diferente e estou, né, muito empolgada de conseguir transformar isso, né, em políticas para o nosso estado. Perfeito. Maravilha. E você gostaria de complementar alguma coisa? Quero agradecer muito, né, a oportunidade de a gente estar aqui hoje, mais uma vez, conversando no Observatório das Mulheres, com você, né, com todos que me acompanharam e me acompanham diariamente aí nessa caminhada do mandato. Vamos precisar de muita ajuda, né? É um mandato muito ativo, você sabe disso, e a gente está aí com grandes expectativas de ajudar e contribuir mais. E agradecer, né, os 125.517 votos, porque foi uma votação bastante expressiva. Eu não sei se. Eu acho que eu falei nas outras entrevistas que a gente estava contando com 100 mil votos, né? Não, 100 mil votos dá certo, a gente vai conseguir eleger uma das últimas, tal. Então, 125 mil, tipo, 25 mil a mais, veio assim, nossa, ainda bem que veio esses 25 mil, senão a gente não conseguia chegar. Então, ela andou, né? Ela ampliou e foi muito bom isso, e eu acho que importante, e espero que isso possa contribuir para que mais mulheres possam ocupar esse espaço e a gente, né, nos próximos tempos consiga não ter só uma mulher na bancada do PT, que a gente tenha mais, para a gente poder avançar aí também nas políticas públicas e nos espaços de poder e decisão como o parlamento. Perfeito. Nós tivemos hoje Juliana Cardoso, que nos honrou com a sua presença, né? E explicou uma série de questões com relação à sua participação no governo de transição. E nós voltamos, o Observatório da Mulher volta na semana que vem. Você quer se despedir? Beijo, beijo, gente. Vamos junto. Bora lá. Bora lá. Obrigada, viu, Juliana? Obrigadíssima.